Boa noite, amigos e amigas do coração. Final de tarde, início de noite. Que nós possamos estar de coração abertos para fazermos uma pausa, adentrarmos no terreno do sentimento e permitir que a oração, como uma luz divina, dinamize em cada um de nós o nosso potencial de luz, o nosso potencial de amor. Agradecemos a Deus a oportunidade da vida, agradecemos a família, agradecemos a casa de Isabel, agradecemos aos amigos queridos, encarnados e desencarnados, que compõem essa sintonia que nos fortifica, que nos fortalece nessa solidariedade do coração. Que nós possamos ser envolvidos pela espiritualidade amiga em mais um estudo do livro Fonte Viva. E hoje nós vamos estudar a lição 67, Modo de Sentir, que é tirada da carta que Paulo escreve a Efésios no capítulo 4, 23, renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Isso significa, companheiros, que nós vivemos assim um grande tempo dentro da materialidade. As ideias materialistas nos foram colocadas e se nós percebermos hoje, ainda que a gente não queira, nós somos envolvidos por correntes de mentes que acabam direcionando as nossas escolhas, as nossas percepções. E as criaturas que às vezes detêm o poder, dinamizam a possibilidade da luz, apesar de terem esse instrumento na mão, eles veem interesses imediatistas do ter e se esquecem que eles são espíritos milenares em experiências corpóreas, como a gente repete isso várias vezes. Então, nós, quando adentramos na nossa programação reencarnatória, todos nós, sem exceção, nós fomos preparados para a escolha das situações, das provas que nos envolveriam, com o objetivo do despertamento dos valores do sentimento. Os valores do sentimento é um esforço que a alma imortal, na sua trajetória evolutiva, executa, é tarefa individual de cada um, para que ela aprimore o seu amor, o seu entendimento. Nós, quando nos preparamos na programação reencarnatória, no nosso círculo de criaturas que estão à nossa volta, estejam eles como pais, como irmãos, como maridos, como filho, como genro, como nora, como avós, esse grau de consanguinidade, ele tem uma genealogia, mas o mais importante de tudo é quando você olha para o outro e você percebe que o outro é o seu laboratório de desenvolver habilidades do coração. Aquele que hoje está numa situação de filho, por exemplo, que te exige muito, se você olhar de espírito para espírito e você saber o sentimento que te domina nesse relacionamento, e você perceber as nuances da dificuldade, as nuances do sofrimento que às vezes é envolvido no relacionamento, e você mudar a sua forma de sentir, vendo naquela criatura alguém que você possa ajudar, que você possa iluminar, a sintonia da gratidão, de querer ser útil, você automaticamente entra na sintonia do universo, porque o universo conspira a nosso favor, mas a nosso favor não é só o meu, é a nosso favor de todos nós, porque todos nós somos filhos de Deus e todos nós estamos imbuídos no mesmo rol de possibilidades. Dentro da nossa trajetória evolutiva,
nós encontramos pessoas com as quais a gente tem um carinho muito grande e outras que a gente tem grandes dificuldades de sentimentos. Isso por quê? Porque essa criatura que a gente tem grandes dificuldades de relacionamento, ela está colocada ali para você despertar o perdão, a tolerância, a alegria, a capacidade de servir, de ajudar, de ser útil. Então, pelo prisma do espírito imortal, esse desafio é algo muito bom, porque vai te possibilitar, dentro da sua programação de experiências, atingir patamares novos, desenvolver habilidades novas. O que é importante, gente, nessa caminhada nossa reencarnatória? Você vai dizer o dinheiro não é seu. Você vai levar dinheiro desse planeta? De forma alguma. Títulos? Muito menos. O que você leva na sua bagagem? Você leva na sua bagagem os seus sentimentos. E é esse sentimento que localiza você no patamar do universo, a esfera vibratória em que você se localiza. No mundo espiritual existe vibração. Então, se você vibra no amor, se você vibra no entendimento, você está automaticamente promovendo a sua luz, a sua condição de melhoria. Então, o Emmanuel, dentro dessa frase, renovai-vos pelo Espírito em vosso modo de sentir, o Emmanuel comenta: há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Então, o que acontece conosco, companheiros? Nós percebemos que nós ainda estamos como que petrificados, engessados da nossa maneira de entender dos velhos processos de observação a que fomos submetidos. Então, é necessário que a gente permita que o homem novo nasça dentro de cada um de nós. Nascer o homem novo é esforço seu. Jesus fala: deixai que venham minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Essa criatura que se coloca na condição de criança é o espírito que ele tem a consciência de que ele precisa deixar tudo de lado e estar aptos a novas mudanças. Nós ainda estamos enclausurados na coisa da matéria, terra, cal, pedra. Nós ainda estamos nessa fase. Então, nós precisamos de nos desmaterializar. Nós precisamos começar a construir o nosso mundo interior. O Emmanuel fala que nos círculos da natureza externa, em si, as modificações de qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. Nós percebemos grandes avanços. Se você pegar e comparar o mundo de hoje com o mundo de 200 anos atrás, a coisa é bem diferente. Você, para viajar, você precisava do navio, você não tinha o telefone, você não tinha internet. Então, é difícil para a gente imaginar-se que a gente teria grandes dificuldades para se comunicar. Então, a ciência, a indústria fizeram a sua parte. Então, dentro de tantas coisas boas, por exemplo, hoje à tarde, em Sacramento, está tendo o 62º encontro da evangelização do Espírito. Eu, nos meus tempos de mocidade, de jovem, né, eu tive a oportunidade de estar em Sacramento com a Janice, com a dona Eglair,
E foram experiências valorosas que marcaram muito o meu espírito. E se vocês tiverem a oportunidade, acessem na página do Facebook, a página da Fundação Allan Kardec, ou se vocês entrarem na página do Isabel, tem lá o endereço que a gente colocou. Então, se vocês perceberem, o grande desafio para nós adentrarmos no mundo de regeneração é o sentimento que nós temos. Então, diante do caos social, político, familiar, qual que é o sentimento que te move? Se você colocar o que Jesus faria se ele visse a minha família desestruturada, o mundo aparentemente num caos, Jesus fala, peraí, tudo tem uma saída, é questão de tempo. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo agora, é de nesse momento nós exercitarmos a nossa luz interior, renovarmos na esperança, na alegria e fazer uma alteração profunda. Eu posso estar mentindo, mas a mentira não é condição minha, é uma dificuldade, eu vou superar. Eu posso estar irritada. A irritação é uma condição doentia do meu entendimento, mas eu posso trabalhar essa situação. Então, o sentimento, ele é um desafio. E qual que é o grande desafio? Conhece-te a ti mesmo. Então, nós temos que nos conhecer e tirar as máscaras, gente. Não adianta eu ter uma máscara de uma pessoa aparentemente bondosa, caridosa, e no fundo eu sou egoísta. No fundo, eu só penso em mim, eu sou o centro do universo. E na realidade, gente, o centro do universo é o Criador. Nós somos filhos seus. Nós somos co-criadores e o Pai espera que cada um de nós, dentro de tantas possibilidades, faça a lição de casa. Então, por exemplo, você abre o jornal e você vê, por exemplo, uma criatura, não vamos citar o nome, ele acha que está no auge do poder e começa a transgredir as leis, alterando características. Milhares de árvores na Amazônia estão sendo ceifadas, os índios estão morrendo em grande número e a gente fica estático, a gente fala assim, a criatura que está no poder, ela precisa de oração, porque ela está fazendo muita coisa errada. Não estamos aqui para julgar. Mas o sentimento que eu tenho em relação a esse irmão, a essa criatura que está em equívoco, é a transposição daquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu sou muito crítica, se eu julgo, se eu fico brava, se eu esbravejo, esse sentimento negativo, ele não ajuda o planeta. O que ajuda no planeta? Uma ação positiva no bem. A conscientização que nós temos que podemos influenciar no outro de forma positiva. O processo educacional, ele começa dentro de mim. Educar-se é você domar as suas tendências através dos conhecimentos adquiridos. E conhecimento, gente, nós que temos a doutrina espírita, as obras xaverianas, vamos deter nesse mundo, a gente tem um material que numa existência nós somos incapazes de assimilar, tamanha quantidade de informações. E o que a gente faz com tantas informações? Se eu não interiorizar essas ideias e modificar a minha forma de ação, eu não estou fazendo nada de positivo, né? Então, o Emmanuel continua dizendo para nós que nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Nós evoluímos bastante, né? Então, através do coração, o ideal de humanidade vem sublimado à mente em todos os climas do planeta. A gente vê que as criaturas têm consciência dos animais,
da natureza, isso é um avanço, né? E ele fala que o lar é a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência, são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Então, se eu executo as minhas tarefas de uma forma mecânica e não coloco sentimento naquilo que eu faço, você não está produzindo nada. Então, a criatura que se identifica com o que ela faz, aquilo não se torna um prazer, se torna uma oportunidade de ser útil, se torna uma oportunidade de servir. E nós somos servidos constantemente. Você respira, você está exalando, respirando, consumindo oxigênio. De onde vem o oxigênio? Da fotossíntese das plantas. Quando você se alimenta, da onde vem o alimento? Da terra. Quem que produziu o alimento? As plantas. Elas criaram raízes, floresceram, produziram frutos. Quem que produziu o seu alimento? Muitas vezes você vai no supermercado, você encontra tudo limpinho, tudo bonitinho. Às vezes você só tem que cozinhar e muitas vezes você nem cozinha. Você só esquenta e consome aquilo. Mas você, quando pega, por exemplo, uma cenoura picadinha no supermercado ou limpinha, você tem noção da criatura que trabalhou na terra, que lançou a semente, que jogou água, jogou o adubo, de sol a sol, ela foi ali, ela colheu, a criatura que colheu, que levou até o supermercado. Quando você consome o alimento, você tem a noção de quantas espécies foram utilizadas naquilo que tão frequentemente chega à sua mesa e nós reclamamos, gente. Nós falamos, isso de novo, tô comendo isso de novo, ninguém merece. Aí você sai para a rua, como a gente tem feito alguns trabalhos, e você vê que a pessoa, às vezes, ela tem vontade de tomar um copo de água, e ela não tem como tomar um copo de água. Você tem um copo de vidro, você vai lá, você lava o seu copinho, você tem água ou do filtro ou gelada, em condições saudáveis. E aquele coitadinho da rua que você olha para a mão dele, você às vezes tem, desculpa o termo, você tem nojo, porque ela está suja, mas ele não tem onde lavar a mão. Então, que mundo é esse que a gente não se conscientiza de que todos têm direito à vida, que todos têm direito ao mínimo necessário? E nós, nesse momento de transição, quando nós nos renovamos intimamente, nós progredimos. E como a gente tem um entendimento da vida melhor, a gente automaticamente passa a trabalhar nessa ideia, movimenta o ideal e envolve pessoas dentro do objetivo. Então a gente transforma esse mundo. Então o mundo de regeneração é feito a partir do sentimento da criatura. Então, gente, erros todos temos, defeitos nem se fala. Mas qual que é o sentimento que te move? Se o seu sentimento é positivo, você vai continuar envolvido na escola bendita da terra. Por quê? Porque, como diz o nosso irmão Jorge Elahá, você é uma criatura que foi tocado pelo bem. Quando você é tocado pelo bem, você faz algo de dignificante. Falando no Jorge Elahá, companheiros, segunda-feira, 20 horas, se vocês não puderem assistir ao vivo, assistam depois, na Rádio Fraternidade, o Jorge Elahá e o Rubens, eles fazem um pinga-fogo, eles já fizeram 14. Gente, o material desse programa é sensacional. O Jorge Elahá é uma criatura admirável, ele conhece o Velho Testamento, ele conhece Kardec, ele conhece os ensinamentos de Jesus e ele tem uma facilidade muito grande. Então, nesse momento da pandemia,
a gente tem que ter gratidão, por quê? Porque foi aberto para nós vários canais, várias criaturas que acrescem informações de conhecimento. E esse conhecimento promove em nós um sentimento de gratidão às criaturas que estão administrando o orbe terreno nesse momento. Então, mesmo que você não está dentro da casa espírita, você pode estar na sintonia de ajudar o próximo. Através do quê? Do estudo, do aprendizado. Quando você vai para o Facebook, como você pode estar agora, você está numa página de estudo do Evangelho. Você não está fazendo fofoca, você não está falando mal do governo, você não está comentando a parte negativa que todos têm. Compete a nós promover o bem, compete a nós mudar o nosso modo de sentir. Então, antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Então, foi o sentimento de Jesus no momento da crucificação é que modificou o destino do nosso planeta Terra. Então, crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Gente, quais são as possibilidades da nossa experiência? A gente tem que santificar esses objetivos, a gente tem que ter bondade, a gente tem que ter entendimento. Jesus veio até nós a fim de nos ensinar, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Aí eu converso com uma amiga minha, ela diz assim, olha, eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo o meu irmão. Ela está na contramão, gente, porque Jesus é o amor. Ele é o caminho para a vida abundante. Quando você ama, você perdoa. A gente vê nos relatos das obras que as mães, elas estão, mesmo que desencarnadas, junto dos filhos, nas zonas umbralinas, nas cadeias. Uma vez o Chico ele foi visitar uma penitenciária de criaturas perigosas, segundo o conceito humano. E o Chico falou assim, olha, eu quero entrar. Não, não pode. Não, eu quero entrar. E ele pediu que fosse aberta as celas e ele conseguiu adentrar com todas as empecilhos. Ele foi até lá, conversou. Quando ele saiu, perguntaram para ele, ô Chico, lá dentro tem muito espírito sofredor, né? Ele falou, não, eu percebi ali almas de mães que se condoem daquelas criaturas que estão ali encarceradas. Ali só existe amor. Então não é o local que a criatura se encontra, é a vibração do sentimento que você passa para o outro. E o Emmanuel diz para nós assim, olha, terminando o capítulo, vive sitiados pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Então, gente, quem que é o nosso guia e modelo? Jesus. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele criticaria o assassino, o ladrão, o político, esse ou aquele? Jesus veria que aquela criatura é alguém que amanhã vai ser um ser crístico. Então, ele acionaria as possibilidades de ajudar essa criatura no despertamento. Então, você dentro do seu grupo, dentro do seu trabalho, com os seus amigos, seja aquela criatura, aquele fermento do bem, do amor, da caridade, da alegria, porque o mundo vai se renovar a partir do momento que eu permito que essa luz penetre dentro de cada um, de mim. Então, vamos fazer o mundo melhor, vamos ser mais alegres e, como diz Paulo,
em tudo darmos graças a Deus. Um bom final de noite para vocês, uma semana de muita luz, de muitas possibilidades. Um beijo no coração de todos, que Jesus permaneça conosco agora e sempre. Gratidão.